Fala você que está me assistindo hoje, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Dentro da Caixinha podcast, em que a gente pensa dentro da caixinha mesmo. Eu não aguento mais pensar fora da caixinha, eu quero começar a pensar um pouco dentro, saber o que eu tenho que pensar do básico, qual que é o básico de se conversar hoje, o básico do nosso tema. A gente conversa aqui sobre empreendedorismo e comunicação, e hoje eu tenho a honra de receber, aí você me disse se eu tô falando teu nome certo, tá, Rafaele? Porque é Rafaele Wist. É o que? É alemão? Tem descendência alemã. Rafaele Wist. Rafaele aqui no LinkedIn dela tá falando que começou a trajetória profissional dela no Transgrupo Marcela Prado em 2009, onde se tornou a presidenta de uma das organizações não governamentais LGBTQIA+, mais antigas do país, que é o Grupo Dignidade. E a partir daí começou a sua experiência como palestrante em direitos humanos e defesa da promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+, em Curitiba, capital do Paraná, aliás, onde esse podcast é gravado. Passou um tempo, tem um curriculão aqui, se você quiser conheça o LinkedIn da Rafaele, e atualmente é a diretora administrativa da Aliança Nacional LGBTI e titular no Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Primeiro, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente, Rafa. Obrigada, eu estou muito feliz. Muito legal. Rafa, antes da gente começar a entrar nos meandros, eu gostaria de... A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre empregabilidade de pessoas trans e outros temas também, né? Mas antes disso, eu gostaria de perguntar, quem são as pessoas trans? Então, pessoas trans... A gente tem várias, né? A gente tem lá o chapéu da identidade transgênera, né? Porque isso vem muito da academia e muito de movimentos, principalmente norte-americanos, enfim. E dentro desse chapéu tem várias expressões de gênero e identidades de gênero. Pessoas trans, aqui no Brasil, mais populares, mais conhecidas são pessoas travestis, mulheres travestis, que tem toda uma simbologia política e de luta e resistência, principalmente no período da ditadura aqui no Brasil, dos anos 50 para cá, até final dos anos 80, que era todo aquele estereótipo e da questão da mulher travesti ser respeitada dentro do ambiente social daquela época, tanto que a maioria eram presas e torturadas por crime de vadiagem, enfim, e daí toda essa luta transformou-se num movimento de posicionamento político. De 92 para cá, criou-se um movimento de travestis no Brasil. Pessoas transexuais começaram a se identificar no começo dos anos 2000. Eu ajudei e participei do início desse movimento e na escrita da portaria do processo transexualizador, que é um nome horrível, mas é o que está, que como se eu passar por um processo de transexualização, né? Mas esse é o termo utilizado, começou em 2004, conseguimos o direito em 2006, que daí versa a transexualidade seria, em termos rasos, porque isso é um debate até dentro do próprio movimento, indivíduos que se constroem, se percebe pelo gênero oposto do nascimento, e aí muitas dessas pessoas fazem retificação de prenome, mudanças corpóreas, inclusive de genitália, né? Mas isso era o início do movimento, ou seja, transexual é quem faz cirurgia de transgenitalização. Há muito tempo o pessoal falava assim, não, porque ela não é trans, porque ela não fez a cirurgia. Exato, travesti não opera, o transexual opera. Mas aí, com o tempo, a gente mesmo vai se amadurecendo e vai entendendo que você não é um homem pela sua genitália, você é um homem por N fatores sociais, de orientação sexual, enfim, inclusive até mesmo gays, não deixam de ser homens, porque na sociedade acha assim, né, homem é quem é cis. Sim, eu não sou homem, já muita coisa assim, né? Então, a transexualidade foi a mesma coisa, né, tipo, usava-se aquela mulher de verdade, que seria a mulher cis, mulher trans, a operada, e a boneca, que seria a travesti. Isso utilizava-se, né, no começo dos anos 2000, mas a gente vem com esse debate muito aprofundado dentro do próprio movimento, dentro de espaços de saúde, construção de política, dentro da academia, repensando sobre o que é a travestilidade e transexualidade. Até já te dando um spoiler, aqui, ó. Aqui eu trouxe para você a câmera ali, né? Isso, é a câmera dela. Aqui eu trouxe para vocês. Aqui a gente tem um manual de comunicação, foi assinado pelo Sindicato Nacional de Jornalistas, agências da ONU referendaram esse manual, que aqui a gente traz de maneira rasa, porque, de novo, né? Cada pessoa quer sair da caixinha, quer a sua caixinha também. Uhum. Então eu vou dizer para travesti, preta periférica, com deficiência, mãe solo e nananã, cada um vai trazendo as suas interseccionalidades. Mas aqui traz de maneira
simplificada. Tipo, eu quero saber o que é travesti, o que é transexual, o que é intersexo, pansexual, queer, não binário. Aqui é um manual e ele está disponível em PDF gratuitamente no site da Aliança. Então, mas esse é um manual que ajuda bastante a entender as identidades de gênero e orientação sexual. E quando eu falo de... Aliás, o áudio dela tá bom, Daniel? Só pra ter certeza que eu tô com a impressão que tá longe, mas não tá. Tá bom. Tá bom. Quando eu falo também de pessoas trans hoje, eu também posso estar falando de pessoas que se consideram não binárias ou elas estão em outra categorização de pessoas trans? Então, Uma discussão boa essa. Essa discussão, ela é boa pra caramba. Porque existem várias lideranças nacionais do movimento de travestis e transexuais que não defendem a entrada da pauta de pessoas não binárias. Qual é a narrativa dessas lideranças nacionais? Travesti é uma identidade binária e se trata de uma mulher travesti. Ou seja, eu estou marcando o binarismo, né? Sim. E o movimento de pessoas transexuais, desde pensando da criação dele em 2004, com os coletivos, eu sou uma mulher transexual, um homem transexual. Por isso foi criada a política para a gente fazer homens transexuais, mastectomia, esterectomia, tomar hormonioterapia para se construir do gênero oposto do nascimento, ou seja, masculino. Mulheres transexuais, fazer cirurgia de prótese mamária, readequação de cordas vocais e algumas cirurgia de transgenitalização para se reconhecer e se perceber do gênero oposto, feminino, mulher. Então, mulher travesti e homem transexual, mulher travesti, homem transexual e mulher transexual, todos esses eu estou marcando o gênero. Como que eu sou uma mulher transexual não binária? Uhum. Eu posso ser uma pessoa não binária. E essa pessoa não binária pode ser uma transexual. Mas não existe, a narrativa não cabe partindo do princípio que o movimento de transexuais buscam a adequação e reconhecimento do gênero oposto. Agora, essas pessoas não binárias, elas vêm trazendo a questão da identidade, de orientações sexuais também, e estão dizendo que a expressão não binária seria você caminhar e transitar nesse meio e não querer estar dentro de nenhuma caixa. Uhum. Então, mas ainda não há consenso dentro do movimento, né? Eu, Rafaele, como sou, né, vice-presidente, diretora administrativa da Aliança Nacional e atuo, né, no movimento desde 99 eu comecei como voluntária, como direção e coordenação de projetos desde 2004. Então, meu entendimento pessoal é uma coisa, mas aqui, como eu estou como Aliança Nacional... Representando uma galera... Eu respeito, e a única coisa que eu sempre falo o movimento de travestis iniciou no Brasil em 94. O primeiro encontro nacional de travestis e transexuais, e a primeira ONG fundada foi em 1994, na cidade do Rio de Janeiro. Então tem esse acúmulo e tem essa história, e tudo vai mudando, né? Você vai entendendo o que é o machismo, o sexismo, o etarismo e assim por diante, vem muitas coisas novas. O que a Aliança, por exemplo, defende é que as pessoas têm o direito de ser quem elas queiram e que elas devem sim trazer a pauta delas para a discussão nacional e a pessoa deve dizer o que ela quiser, né? Então, se ela diz que ela é uma abóbora, quem sou eu para dizer que ela não é uma abóbora? Se ela quer construir um grupo de pessoas que se acham abóbora, se organizem e construam esse grupo e defendam a sua pauta, que eu acho que é legítimo. Uhum, perfeito. Aliás, deixa eu mostrar aqui na câmera que a Rafaela trouxe, e enquanto eu estava falando, eu me lembrei muito também de algumas pessoas que eu já ouvi falar assim, nossa, eu não aguento mais essa sigla que só aumenta, né? LGBTQIAPN+, o N entrou mais recentemente, né? O Daniel é um deles, e sabe que algum tempo atrás eu concordava com esse discurso, né? De que, poxa, por que não faz uma palavra só? Até que um dia eu vi a sigla canadense, que é LGBTQIA2S+. E eu falei, o que é esse 2S? E daí eu falei, cara, é importantíssimo que cada letrinha esteja lá, né? Que cada letrinha, para que a gente vá buscar essa informação e isso nos cause uma curiosidade enquanto pessoas que estão ou não dentro de um movimento, né? Dentro de uma comunidade. Então nós temos a Manual da Educação LGBTI, isso aqui são todos presentes, que eu vou agradecer muito. E todos eles estão no site da Aliança para baixar em PDF gratuitamente. Manual do Cristianismo LGBTI.
Esse também. Esse nós vamos falar daqui a pouquinho, que eu achei interessantíssimo. Manual de Educação LGBTI e manual... Esse aqui a gente já falou, manual de comunicação. Esse aqui que eu trouxe dois exemplares e tá do cristianismo um. Ah, tá, entendi. Beleza. Rafaele, vamos falar um pouquinho agora, focando um pouquinho no tema, que é com relação à empregabilidade de pessoas trans. Você acha que isso tem... como é que, historicamente, é a empregabilidade dessas pessoas aqui no Brasil? E quando eu falo de pessoas trans, vamos fechar um pouco mais na caixinha? Vamos fechar um pouco mais na caixinha de mulheres trans, travestis, homens trans. Vamos fechar um pouquinho mais nessa caixinha. Vamos colocar nesse patamar. Como é que era? Como é que está se desenvolvendo? Você vê um futuro promissor? Você vê uma dificuldade? Qual que é a tua visão sobre isso? Então, eu acho que assim, né, quando a gente fala de empregabilidade, focando exatamente nessas pessoas, né, trans, travestis, transexuais, homens transexuais e mulheres transexuais, eu acho que é impossível, acho que a primeira fotografia que se tem sempre faço essa reflexão quando eu faço palestra em qualquer lugar, seja empresa, universidades, escolas ou dentro de alguma instituição do governo. Eu começo a dizer assim, para um indivíduo não trans, estar no mercado de trabalho, você me entrevistando, você tem uma formação, você estudou para mexer nesses equipamentos, para entrevistar pessoas, enfim. Mas antes disso, você teve a educação formal, que é a base para qualquer cidadão e cidadã. Na minha opinião, eu defendo muito a educação e esse manual traz muitas pesquisas atuais sobre o panorama da educação como um todo e vai afunilando na comunidade LGBTI+, até chegar em pessoas trans. O que nós temos enquanto pessoas trans? Pesquisas referendadas e respaldadas por agências da ONU, por exemplo, mas puxadas por ONGs LGBTs e principalmente ONGs trans, que é a ANTRA, Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, e a Rede Trans Brasil, que também são duas redes nacionais com a pauta exclusiva de pessoas trans. Essas duas, dentro das suas redes internas, que são ONGs espalhadas no Brasil inteiro, das pesquisas de atendimento do público-alvo, mostra que 90% das pessoas travestis femininas, ou seja, e das mulheres transexuais, 90% está vinculado à prostituição. Quando você vai perguntar para todas essas pessoas... Atualmente isso? Atualmente. E se você vai perguntar para todas essas pessoas, todas... não perguntando se você gosta de fazer programa, e sim o porquê que você faz programas, todas falaram, é o único jeito de eu sobreviver. E aí, para a gente entender o porquê disso, se você parar para pensar, e todo mundo que está me ouvindo, todo mundo, fecha o olhinho um pouquinho e pensa, desde o seu ensino fundamental até o ensino médio, e a faculdade, para quem fez, o ensino técnico, quantas pessoas travestis participaram da sua vida de estudo e acadêmica? Ou seja, tirando pessoas empreendedoras e que têm muita força de vontade, ou que têm um dom, por exemplo, mexer com equipamento, mexer com a internet, ou fazer conteúdo, que hoje em dia está dando uma graninha, ou é empreendedora de alimento, enfim, que necessariamente não exige de uma formação acadêmica, como trabalhar num jornal, trabalhar num emprego formal, a maioria dessas pessoas não tiveram oportunidade, permanência dentro da escola. Uhum. E outra, se eu não tenho formação, você bate diretamente com a sua questão profissional. Não tem como falar de profissionalização e ambiente profissional se você não fala de educação, porque as duas têm que andar junto, né? Qualquer profissional teve que passar por um ensino básico, fundamental, médio, e aí, no mínimo, técnico ou graduação, para depois até tem mais, mas o mínimo seria até o ensino médio. Qualquer profissão formal, é exigido isso, né? Ou pelo menos que você esteja cursando, enfim. E isso não é uma realidade para pessoas trans, visto que o Brasil se incomoda até o banheiro que eu uso. Uhum. Né? E a Suprema Corte do país está decidindo aonde eu posso fazer as minhas necessidades fisiológicas, né? Então, assim, aonde eu posso fazer xixi e fazer o número 2, a Suprema... Então veja o quanto é absurdo o controle do corpo de uma pessoa trans e o quanto é irracional a transfobia, porque diz respeito única e exclusivamente à minha pessoa. Então, aí a desculpa que a sociedade dá eu não sei lidar com uma pessoa travesti, ou eu não vou contratar porque qual banheiro vai usar, ou eu não vou contratar porque o que eu vou falar para o meu cliente? Quem está me vendo aqui
eu sou uma pessoa tão normal e tão sem graça quanto qualquer outra pessoa, né? Gostaria de ser uma pessoa extraordinária, mas eu sou tão normal e tão sem graça quanto qualquer um. Então, mas é aquela coisa do preconceito. E daí tem gente que diz, mas é que você não parece mulher. Aí eu devolvo, né? Mas o que é ser mulher? E todas as mulheres cis são iguais? Porque só na minha família não tem nenhuma igual, nem gêmeos é igual, né? Então, essa narrativa do que é construída em cima das pessoas trans, e também muito dela veio da violência lá da época da ditadura. Então, assim, a gente vem com uma questão cultural mesmo, né? Todo mundo dizia que travesti é violenta, que não pode chegar perto. Mas a história, por exemplo, que vem por trás da Gillette, que acho que é uma das mais famosas. Nossa, muito. Essa é uma das mais famosas. Muito. Se vocês soubessem que as travestis de fato andavam com Gillette na boca, elas escondiam no lábio superior ou inferior a Gillette. Porque na época da ditadura, principalmente dos anos 60 até o começo dos anos 80, travesti, se ela andasse na rua, mesmo com roupa igual essa que eu tô, uma camisa fechada, se a polícia percebesse que eu era uma travesti, eu era presa por crime de vadiagem. Então, na época da delegacia de costumes, não era... Hoje, se a gente acha que a polícia militar é truculenta, delegacia de costumes era pau de arara, spray de pimenta, era cacetetada, era banho pelado com água gelada e dar-lhe cacetete em você no pau de arara. Isso era tortura e era a época da ditadura. As travestis tinham tanto medo de ir, elas pegavam a Gillette, não era para cortar ninguém. Elas se cortavam e se você... Um pouquinho do microfone. Se você olhar... Ao braço das travestis mais antigas, todas elas têm marca de corte no braço. Corte leve. Por que elas faziam? A Gillette era para elas se cortarem, porque eu era um ser tão abjeto que você, policial, tinha nojo de tocar em mim se eu tivesse sangue, achando que você ia pegar algum tipo de doença. Então, fazia isso como uma defesa. Elas faziam nelas para que a polícia não pegasse e não levasse elas pro pau de arara ou pro camburão para apanhar. Então, tem essas histórias, né, que o povo mistura. E outra, nos anos 90 para cá, começou assim, de fato, muitas travestis agirem com violência para se defender. E aí o que eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência. Sou totalmente contra. E defendo que não deve de ter violência em nenhuma das partes. E eu acredito que a violência ela não leva a nada, a não ser mais violência. É impossível eu te bater, eu te agredir e você me dar flores. É impossível. Então, é um círculo vicioso do mal, a violência. Mas eu não justifico, mas eu contextualizo. Uma pessoa que veio, principalmente nessa época dos anos 80 e 90, que apanhava, que não podia andar na rua, que não podia comer, que só podia fazer prostituição, que tinha que ter carteirinha para andar na rua na época lá do boom do HIV, que a culpa era da gente, que anda na rua, que você tem que ser puta para trabalhar na rua, que você tá no meio do asfalto e tem pessoas que jogam saco de mijo, ovo, te espancam, você é explorada por cafetina, por cafetão, por traficante, por cliente. Com toda essa conjuntura de vida, sem perspectiva de educação, morando na casa de cafetina, você quer que eu saia sorrindo, entregando flores na rua? É uma revolta natural que a pessoa sente. Não justifico a violência praticada por elas, mas se você para pensar, não é uma pessoa que está com raiva gratuitamente, que tem uma vida considerável minimamente estável, não precisa nem ser rica, estável, e aí se ela tem uma revolta, eu acho que toda revolta tem um motivo. Praticar a violência é um outro passo. Mas toda revolta tem um motivo. Sim, e pelo que você falou então, quando a gente fala de empregabilidade de pessoas trans, eu tô precisando voltar um passo atrás ou duas casinhas para trás, porque eu tô precisando chegar lá na escola. Exato. Primeiro, né? Eu acho que é a escola e família. Então, tem acho que uma das séries que eu mais recomendo para quem quer entender a vida de pessoas trans é assistir a série Pose. Sim. Aquela série, ela é narrada no começo dos anos 80 até o começo dos anos 2000, a primeira, segunda e terceira temporada, mas a gente está em 2023. É a mesma coisa até agora. Desde aquela época, é a mesma coisa.
Você tem um movimento de empresas que contratam pessoas trans, mas a maioria delas é para call center, ou seja, eu tô mocosada. Uhum. Você empreendedor me dá, mas você não vai me botar na loja, você não vai me colocar de contato direto com o público, porque sabe que é um desafio e não são todas as empresas que topam fazer isso e também não... E ainda existe teria que ter uma mudança cultural, porque se você tem dentro da própria família uma expulsão de pessoas trans até hoje. A maioria das pessoas trans, cerca de 80%, não tem contato com a família e foram expulsas de casa, muito jovens. 90% dessas pessoas, elas são vinculadas ou estão na prostituição ou vieram da prostituição. E a maioria das pessoas trans, não tem o ensino médio completo. Homens trans é um panorama um pouquinho mais diferente. O nível de depressão e suicídio é maior para homens trans, mas eles conseguem escolaridade maior. Algumas pessoas, né, lideranças cogitam pela passabilidade, porque o hormônio masculino, a testosterona aplicada nos homens trans, dá uma passabilidade maior, um efeito barba, enfim, né? Explica pra galera, acho que a passabilidade, acho que muita gente não sabe, Rafaela. Passabilidade é um conceito, né, que veio lá, puxado principalmente, fortemente no Brasil. Só aproveitar, aproxima assim um pouquinho, o microfone mesmo, pode puxar pra você. Aí, aqui. Isso. A passabilidade, ela é um conceito trazido para o Brasil e começou a se falar muito forte a partir de 2010. E esse conceito, ele versa no seguinte, né? De que ser uma mulher e ser homem, existem expressões de gênero e caracteres que demonstram essas duas identidades. Ou seja, a mulher ter mama, ser feminina, ter cabelo comprido, usar roupas que dizem que são de mulheres e todas essas caixinhas. E o homem a mesma coisa. Uma mulher trans, ela tem uma dificuldade muito maior porque a maioria delas não tem acesso à hormonioterapia no período correto. E período correto esse é outra polêmica maior do que empregabilidade. Nossa, você ter bloqueio hormonal quando você ainda está criança, antes da puberdade. E bloqueio hormonal não é hormonioterapia, ou seja, é um medicamento que você faz acompanhado com uma equipe multidisciplinar para que você não desenvolva os caracteres secundários, que isso acontece na puberdade. A criança que nasceu biologicamente masculina, que é quando você entra na puberdade, você tem lá ejaculação, pelos pubianos, pelo no rosto, aumento do pomo de Adão, isso para pessoas que nasceram do cromossomo masculino. Mulheres, menstruação, esse é o rito de passagem, digamos, de uma criança para uma pré-adolescente e adolescente. Pessoas trans existem, tanto que existem ambulatórios e documentos e estudos clínicos que dá para identificar isso, bloquear, e o bloqueio é totalmente reversível, só que se você bloqueia, a pessoa trans que fez o bloqueio, ela consegue ter uma resposta de a passabilidade, ou seja, o corpo, eu não vou criar o pomo de Adão, eu não vou fazer a voz mais forte, porque depois disso feito, é só com cirurgia para tirar, o hormônio não tira. O homem trans, com a testosterona, por ser um hormônio muito potente, ele consegue diminuir a mama, redistribuir a massa corpórea e principalmente questão de pelo no rosto, enfim. Então, a resposta do hormônio, ela é muito mais forte, obviamente. Tem todos os efeitos colaterais. Contudo, você consegue ter uma aparência, digamos assim, mais masculina do que feminina. E a mulher trans não consegue com estrogênio e ciproterona. Eu acho que isso tem a ver muito com quando você está falando que os homens trans, por conseguirem maior passabilidade, conseguem, de repente, maiores posições ou mais posições no mercado de trabalho, também me faz refletir sobre um patriarcado, sobre uma sociedade que vai valorizar a masculinidade. Exato. Né? Exatamente. Vem de novo. E tanto que, assim, é tão bizarro, porque, assim, a maioria dos homens trans que conseguem essa passabilidade, ou seja, né, não tem lá marca de mama no tórax deles, porque para eles, né, eles usam aqueles tapem ou fazem a mastectomia total.
tem um pelo no rosto, consegue acentuar um pouco a voz e nananã, se eles não expõem, não dizem na vaga, no trabalho, que são homens trans. A minoria fala. A maioria prefere não falar, porque sabe também que se entrar no mercado de trabalho, e dependendo do local do ambiente de trabalho, vai poder sofrer risco tanto de estupro quanto, porque na cabeça do homem cis, é um homem com vagina. Então existe todo um estereótipo também. E o nível de violência é tão igual quanto, né, de mulheres trans. Mas o que a gente vê é que existem mais homens trans no mercado de trabalho do que mulheres trans. Por quê? Mulher trans é sinônimo de prostituição, de barraco, de violência, de falta de estudo, de vulgaridade, né? Se você colocar no Google travesti, aperta Enter, só vem desgraça, não vem nenhuma notícia boa. Não é... A gente, na narrativa da sociedade, não existe nada que vincule de coisa boa uma travesti. Transsexual ainda existe algumas, né? Porque a identidade transexual foi um pouco mais higienizada. Porque na cabeça da cultura brasileira é uma coitada que nasceu no corpo errado, que precisa de médico, que vai cuidar do corpinho dela. Isso numa cabeça bem progressista também. Olha a cabeça boa que você tá pegando, hein, Rafael? Exato. Mas existe todo esse estereótipo. Então, essas empresas, por exemplo, que vêm atuando com vagas afirmativas, eu sempre coloco muita ressalva, muita ressalva. Acho que uma das referências que a gente tem é a Transempregos, né? Maite Schneider, a Laerte e a Márcia Rocha fizeram esse projeto há quase 10 anos atrás, e elas vêm aí com um número absurdamente alto e positivo, tanto de empresas que se cadastraram lá, e também pessoas trans colocadas no mercado de trabalho. Vem melhorando o parâmetro, mas se você pensar num país que tem 217 milhões de pessoas, se você tem lá, na fase de apta a trabalho, um grupo de quase 120, 130 milhões de pessoas, a gente comemorar 4 mil empregos é 0,00... Nossa, é nada, não é nada. Não é nada. Então, a gente está muito longe, e sem falar que também assim, né? Eu acho que a coisa mais doída para qualquer ser humano, é você pegar e dizer assim, você pode ser só isso. Você limitar um indivíduo, assim, você só pode ser... A prostituição é uma coisa que é quase uma condição pra gente, porque é o único lugar que a sociedade deixa a gente estar, mas ainda é o país que mais mata travesti e transexual por eu estar na rua, né? Então, essa é a coisa horrível. Mas quando eu saio desse nicho da prostituição, ou você é cabeleireira, todo mundo associa, né? Se eu não sou garota de programa, se eu não faço prostituição, ou eu sou cabeleireira ou trabalho em call center. Então, não posso dizer que eu sou, por exemplo, eu atualmente sou supervisora de projetos. Faço consultoria para empresas e para agências da ONU. É impensável para as pessoas acharem que eu posso ser isso e que eu sou isso. E não acredito. Sério, mas você é isso mesmo? Eu falo, sou. Mas porque, assim, as pessoas não compreendem que esse é um lugar que deveria de ser comum. Sim, sim. Nossa, Você falando aqui, eu fiquei imaginando... Nós somos uma empresa pequena aqui no estúdio, né? Então, a última vaga que a gente anunciou no LinkedIn, enfim, tomei o cuidado de colocar a linguagem neutra, né? Preciso de pessoas assim, assado e não sei o quê. E tive muita candidatura de mulheres cis, muita candidatura de homem cis, e não tive nenhuma candidatura de nenhuma pessoa trans, pelo menos não que eu tenha percebido ou visto ali no meu LinkedIn. Então eu, como uma empresa que queira abrir isso, do que eu percebi, eu já não recebi. Eu já não recebi essas candidaturas, já não peguei. Imagino que seja a realidade de muitas empresas, de não chegar a receber essas candidaturas. Uma empresa precisa fazer uma ação realmente focada, se ela tem esse desejo de abrir uma vaga que seja... Vamos pensar no mundo ideal, uma vaga verdadeiramente afirmativa, quer dizer, uma vaga que eu quero colocar uma cinegrafista aqui no meu estúdio, eu quero colocar uma atendente no meu estúdio. Ela tem que fazer uma ação direcionada ainda?
Precisa, eu acho que uma das dicas que as pessoas podem pegar depois é entrar no Fórum de Direitos LGBTs de Empresas, né, de São Paulo, Reinaldo Bugarelli, tem lá o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI. Lá tem 10 passos que as empresas têm que dar para ser uma empresa afirmativa para a comunidade LGBTI que entra pessoas trans. Repete onde é que eles têm que entrar só pra gente deixar isso. Fórum de Direitos LGBT, Fórum de Empresas e Direitos LGBTI. Legal. A sede fica em São Paulo, mas tem atuação no Brasil inteiro, tem mais de 200 empresas, desde porte pequeno até multinacionais, que assinaram esse compromisso. O que a gente sempre fala, né? Se eu vou contratar uma pessoa trans, primeiro, a não ser que seja mesmo que seja para dentro da minha casa, sei lá, minha secretária dentro da minha casa, ou minha cozinheira, enfim, babá, cuidadora, você vai receber pessoas na sua casa, você não, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Você tem que estar primeiro, enquanto empregador, você tem que ter certeza absoluta de quem que você está trazendo e que essa pessoa é uma pessoa não benquista na sociedade. Essa é a verdade. Ninguém quer... A sociedade não quer uma travesti dentro da sociedade, ela quer a margem. Essa é a verdade. Então... Por exemplo, empresas de shopping, lojas de shopping, quiosques de shopping, elas fazem muito pedido para nós, enquanto organização, para abrir vaga para pessoas trans, que elas querem. Eu acho que os gestores de RH vêm mudando muito a percepção. Mas eu falo para eles, tá, massa você querer, enquanto diretora de RH, querer contratar uma travesti para ficar num quiosque do shopping, certo? Mas... a tua empresa, ela já tem nítido que ela quer essa diversidade? Por quê? A partir desse ponto, desde a alta direção até os coordenadores e o seu time como um todo tem que ter ciência que essa empresa está contratando uma travesti ou uma transexual, que vai ter particularidades e singularidades, desde a fala até mesmo preparação formal do mercado de trabalho. Porque vaga afirmativa é o seguinte, processos seletivos comuns, por exemplo, como que eu vou competir se eu fiz? Por exemplo, estudei formalmente até a 4ª série, para concluir o ensino fundamental e médio eu fiz uma prova de EJA, uma prova, enquanto você estudou 13 anos da sua vida, já começa aí a diferença. Uhum. Aí você teve toda uma questão de, aqui não entrando no mérito de quem sofre mais ou menos, porque... ninguém sabe o que a pessoa sofre. Então, para mim, sofrimento de cis e trans é igual. Sofrimento é sofrimento. Mas oportunidade, qualificação, amparo e cuidado da família ou da sociedade, essa sim tem diferença, né? Tem diferença nítida que é só a gente olhar. Essas pessoas trans, se elas não têm um resguardo e um olhar diferenciado, elas nunca vão conseguir participar de um processo seletivo igual, se elas estão em vulnerabilidade. Se eu fui uma pessoa trans, que essa é a exceção, que consegui estudar ensino formal, convencional, se eu conseguir fazer curso técnico, se eu conseguir fazer curso preparatório, curso de inglês, alguns outros cursos e faculdade, aí é outra situação e não é uma realidade. Tem gente que fala, mas e a fulana que é CEO de uma marca tal? Tá, ela é uma. Quantas empresas você tem no Brasil? Quantas CEOs trans tem? Eu imagino que a exceção só confirma a existência de uma regra, né? Exato. Então, eu acho que a empresa, elas devem sim, mas são vários caminhos. Acho que os principais são, a empresa como um todo tem que ter ciência que ela quer. Uma analogia que eu dou seria a mesma coisa que uma empresa queira colocar pessoas com deficiência e ter um prédio que só tem escada e não tem acessibilidade. Como que você coloca uma pessoa que é cadeirante num local que só tem escada? Não tem como ela ter acesso igual a qualquer outra pessoa. Pode ter lá alguém que vai lá pegar ela no colo e levar, mas não, ela não vai. Se tivesse um elevador ou uma rampa, ela faria isso sozinha. Então, seria a mesma coisa, né? Pessoas travestis e transexuais, empresas vêm aumentando isso, mas as vagas aumentam, mas a permanência não é. Porque muitas pessoas trans entram no local de trabalho e ainda a gente tem essa cultura, principalmente, né? Vem mudando, mas muito pouco. Mas existe muito essa cultura de que em local de trabalho também é possível brincadeirinha. Então, sei lá, e aí, viadinho? E aí, traveco? Uhum. E aí, negão? Tipo, se eu não tenho intimidade, e mesmo se eu tivesse, num ambiente amplo, se eu tô num ambiente seguro, por exemplo, trabalha só eu e você aqui nesse local. Se trabalha só nós dois, ou se vem algum colega aqui, a gente tá num ambiente seguro, é uma coisa. Se a gente tá num ambiente com 50 pessoas, e você vai lá e fala, e aí, viado?
E aí, traveco? E aí, bichona? E aí, negão? E aí, quatro olhos? Às vezes, se você tem essa intimidade, a pessoa que tá do lado de cá também dá essa intimidade pra você num ambiente seguro. Agora, no meio da rua, eu falei, bichona. Isso não é legal. E outra, quem tá ouvindo de fora vai dizer, ué, se o melhor amigo tá chamando ela de traveco, por que eu não posso? Então, é esse cuidado que as empresas têm que ter muito. Preparar o ambiente, cuidar de um ambiente como um todo, né? Essa vibe que vem aumentando muito, de diversidade e inclusão. E agora, a onda positiva de ESG, né, de você trabalhar com todas essas questões voltadas à governança, questões sociais, ela vem positivamente ajudando, mas eu acho que está longe de a gente conseguir ambientes seguros para pessoas deficientes, migrantes, mulheres. Agora, pessoas LGBTs está um passo ainda mais distante, travestis, transexuais é um mega desafio. Muito bom. Quero falar um pouquinho sobre o que me chamou muita atenção, que eu acho que é um tema que está em voga. Eu não sei quando que esse podcast vai pro ar, eu acho que quando esse podcast for pro ar, a votação já passou. Você me falou que adiaram a votação da... Vai ser amanhã já. Mas aqui eu achei muito legal o Manual de Cristianismo LGBTI. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse manual. Eu vou com certeza ler, porque eu achei interessantíssimo. O título já achei interessantíssimo, né? Que nós estamos num país em que se usa muito a Bíblia para pregar o ódio, né? Então, do que se trata o Manual do Cristianismo LGBTI? É só também acho que um outro adendo para as pessoas não se sentirem não inclusas. A Aliança Nacional a gente faz muita documentação junto com pede chancela para a ONU e para alguns organismos nacionais e internacionais. E a sigla mais utilizada é LGBTI+, por questão até de nomenclatura, enfim, mas todas as siglas estão certas, tá? E o mais é as letras que não entraram. Porque cada instituição e cada lugar inclui ou não inclui uma letra, mas quando tem o mais, é sinal que as outras estão dentro. Mas se falou LGBT+, a gente já sabe que tá tudo certo. Então, exato. Não usa GLS, viu? GLS não dá. Pelo amor de Deus! GLS não dá. Mas o Manual de Cristianismo, eu acho que ele vem exatamente no que você tinha colocado, que é assim, né? Algumas lideranças cristãs, evangélicas ou católicas, utilizam da religião para pregar o ódio ou dizer quem pode e quem não pode. Eu venho de uma família evangélica, né? Fiz estudo bíblico quando criança na Testemunha de Jeová e Adventista. E desde que, pelo menos a minha percepção, e isso foi o que teólogos e estudiosos da área de cristianismo que assinaram esse livro e fizeram esse livro, esse manual, foi exatamente isso. Primeiro, pegar a essência da Bíblia, que se você for olhar historicamente, seja católica ou evangélica, dentro da dissidência do cristianismo, a sinônimo de Deus é amor, é você pregar a caridade, bondade e nananã. E se você olhar lá os 10 mandamentos, que cabe para essas duas denominações, né, duas vertentes do cristianismo, que é o evangélico e o catolicismo dentro do Brasil principalmente, também segue os 10 mandamentos, amar ao próximo como a ti mesmo e assim por diante. E o que a gente vê na prática é algumas lideranças, e eu deixo muito enfático isso, né? O Manual de Cristianismo, ele não é contra o cristianismo, pelo contrário, é a gente debater sobre, e não é dizer que igreja A ou denominação A ou B é contra, porque não é, nenhuma é. O que existe é algumas lideranças de algumas determinadas instituições religiosas, sejam elas católicas ou evangélicas, que pregam um ódio, né? E não só contra LGBTs, mas também algumas são racistas, sexistas, xenofóbicas, machistas. Eu vi um vídeo essa semana passada, por exemplo, de um pastor que chamou uma moça que é evangélica, cis, uma mulher cis, uma menina fisicamente bem dentro daquele padrão de blogueirinha, uma menina muito bonita e jovem, que ele pegou e destratou e disse que ela não era capaz daquilo, tipo um discurso extremamente machista, tanto que ela se negou a fazer a pregação dela, né, por um cara totalmente escroto, assim, coisa mais horrível. Então imagina, se fazem isso com
uma influencer que tem quase 2 milhões de seguidores, que é uma menina, fisicamente dentro do padrão imposto pela sociedade, ou seja, aquela coisa bem bonitinha, novinha, com uma dicção perfeita. Um pastor vai e faz isso, imagina com uma mulher se ela fosse fora do padrão de beleza, ou se ela fosse negra, e se ela fosse travesti ou lésbica, ferrou. Então, o que o manual vem trazer? Primeiro, fazer um questionamento, porque ele não está afirmando nada. Os escritores e as pessoas que fizeram o manual, eles tomaram esse cuidado de que eles trazem um questionamento. Por exemplo, por que disso ou por que daquilo? Por que a gente... quem disse que homem e mulher está escrito isso aonde? Em qual contexto da Bíblia? E o porquê disso? Então faz todo um questionamento, porque é óbvio, né? Começando pela Bíblia, a gente é um livro que é óbvio, é o mais popular do mundo, é o mais traduzido no mundo, mas ele foi escrito por pessoas e foi traduzido e reescrito milhares de vezes nesses 2.000 anos de cristianismo. Então a gente não sabe, de fato, quem é o autor e o que realmente estava escrito pelas questões todas que a gente sabe de evolução da sociedade como um todo, das guerras que houve, das revoluções que houve. Então, a gente imagina com o que está escrito é o que estava escrito há anos atrás, a nossa geração, né? Porque a gente não sabe do que era, a gente não viveu nos anos 1500 e não viveu nos 500 e muito menos no ano 1, ou antes de Cristo. Então a gente imagina que seja isso, porque é o que está escrito. Mas mesmo se você vê o que está escrito, é interpretativo, né? É um livro que, óbvio, para quem acredita nesse dogma, acredita nessa religião, é um livro sagrado para aquela pessoa, mas é um livro que, se você for seguir a regra, por exemplo, mulher não pode cortar o cabelo, homem não pode tirar o pelo, tem um monte de coisas que ali está escrita que não pode ser feito e é feito pelas pessoas